E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um verdadeiro guia de sobrevivência para quem está começando a jornada no pronto-socorro. Vamos conversar sobre aqueles erros que não estão nos livros de medicina, mas que na prática podem complicar e muito a carreira de um médico. Olha, essa frase resume perfeitamente o que é um pronto-socorro, né? É aquela loucura, um verdadeiro caldeirão de pressão, onde chega de tudo e esperam que você resolva tudo. E nesse cenário, a experiência não é só um diferencial, não. Ela é basicamente tudo. Pois é aí que entra a tal da malícia, sabe? Aquela vivência que não se aprende em livro. Sem ela, um médico que está começando pode cair em cada armadilha. Armadilha administrativa, legal, ética. E essas ciladas, olha, podem dar uma dor de cabeça enorme. Não só para o paciente, mas para a carreira do profissional mesmo. Claro, a experiência do dia a dia é o que manda, né? Ninguém nega isso. Mas, para a gente ter coragem de agir, a base de conhecimento tem que ser muito, mas muito sólida. E olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza, vamos começar então pelo começo, pelos erros administrativos que parecem pequenos, mas que podem ter consequências gigantes. E vamos focar primeiro nas receitas, nas prescrições. Então, pensa comigo, por que uma coisa tão simples como renovar uma receita de uso contínuo no PS é tão perigosa? Primeiro, porque você cria ali, na hora, um vínculo com o paciente sem nem saber o histórico dele direito. Você vira o médico assistente dele num atendimento que deveria ser pontual, de emergência. E agora, se liga em como essa bola de neve cresce. É uma verdadeira cadeia de responsabilidade. O médico, na maior boa intenção, renova uma receita de controlado. O paciente, de má fé, pega várias receitas em vários PS diferentes. Ele acumula o remédio e aí acontece o pior. Uma overdose, um acidente. A investigação vai rastrear cada receita e vai chegar em quem? Em cada médico que assinou. Isso aqui, gente, é o retrato perfeito do tal desvio de função. O papel do médico no PS é resolver urgência e emergência. Ponto. Pedir exame de rotina, fazer check-up, isso é função da atenção primária, do médico que acompanha o paciente. Quando você faz isso no PS, você está basicamente criando uma prova contra si mesmo, sabe? Olha, remédio de alto custo no PS é luz vermelha piscando, sirene tocando, é fria. Esses medicamentos têm um controle rigorosíssimo, envolvem muito dinheiro, muita fiscalização. O médico do PS geralmente não tem autorização para prescrever isso. Tentar fazer isso pode te associar à fraude, à tentativa de burlar o sistema. Então, a regra é simples. Não é da sua alçada? Não mexe. Beleza, superamos a papelada das receitas. Mas a coisa não para por aí. Agora, a gente entra no perigoso mundo dos atestados, que são documentos que podem virar registros legais para sempre. Imagina a cena, super comum. Chega uma pessoa jovem, com cara de saudável, e pede um favorzinho. Doutor, é só um atestado de aptidão para academia, preciso para amanhã, por favor. Parece inofensivo, né? Poxa, a intenção é só ajudar, quebrar um galho. O que de tão ruim pode acontecer, certo? Pois é. Acontece o impensável, a pessoa tem um mal súbito, um evento fatal lá no treino. E aí? A investigação vai atrás e descobre o último médico que deu o ok para ela foi quem assinou o atestado lá no PS. O que era um favor vira um pesadelo. Então fica a lição, pessoal. Com o atestado, menos é sempre mais. A regra de ouro é, você não é obrigado a colocar o CID. Ah, mas o paciente insistiu. Ok, então ele tem que autorizar por escrito, no próprio documento, e mesmo assim, muito cuidado. Jamais coloque um CID que possa prejudicar a pessoa, tipo algo relacionado a álcool ou drogas, porque lá na frente ela pode usar isso contra você. E tem outro atestado que dá muita confusão, o de acompanhante. Para que ele serve? Para justificar a falta de alguém no trabalho porque estava acompanhando um paciente. E quando que pode dar? A regra é clara, só para acompanhante de menor de idade ou de gente muito frágil que realmente precisa de ajuda. E o risco aqui, nossa, é de filme. Pensa só, você dá um atestado para um acompanhante de um adulto que nem precisava de ajuda, e essa pessoa usa o seu atestado com a sua assinatura como álibi para um crime que cometeu enquanto deveria estar no hospital. É gravíssimo. Bom, agora a gente vai entrar num terreno ainda mais minado. Duas situações super delicadas onde a linha entre o certo e errado é fininha e cruzar ela, mesmo sem querer, é muito fácil. Então, para não ter erro, o protocolo com o menor desacompanhado é esse aqui, e tem que seguir à risca. Atende a emergência, claro, mas sempre com uma testemunha da enfermagem junto.
aciona o serviço social na hora e, o mais importante, alta só para o responsável legal. E, gente, não esquece, 17 anos e 11 meses ainda é menor de idade, não tem conversa. E agora, um assunto que precisa ser tratado com toda a seriedade que merece. O atendimento a pacientes mulheres por médicos homens. A regra simples e inegociável. Nunca, jamais, examine uma paciente sozinho numa sala fechada. Sempre com uma profissional de enfermagem mulher presente, ou um acompanhante da própria paciente. Isso não é sobre desconfiança, é sobre proteção. Proteção para a paciente e proteção para o médico. Certo, a gente passou por receita, atestado, situações delicadas. Depois de ver tanta armadilha, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Qual é a regra final? A mensagem final é essa e ela é fundamental. O melhor jeito de cuidar bem dos pacientes é, primeiro, cuidar para que o profissional esteja protegido. Se proteger legalmente, eticamente e administrativamente não é egoísmo. É o que garante que a gente possa continuar exercendo a medicina com segurança para todos os outros pacientes que virão. Então, fica a pergunta para a gente pensar. Numa emergência, qual é o maior risco? É a doença em si ou é o erro que pode ser cometido tentando tratar essa doença? Uma reflexão sobre a responsabilidade imensa que vai muito além da técnica.